Fala pessoal, sei que sumi aí por alguns dias, né, mas é por um bom motivo. Eu estava em alguns projetos pessoais, dentre eles, né, esse material que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, que eu construí especialmente para o nosso YouTube, é muito interessante, tá? Se vocês pesquisarem no Google, né, materials@arturbomtempo.dev, tá? Que é um subdomínio do meu site, vocês vão cair nessa página aqui. Então, se vocês vierem aqui, o que vocês vão ter? Meu material de forma escrita, tá? Sei que às vezes no curso pode ficar um pouco embolado, ou vocês vão exercitar e, né, baixa alguma dúvida aí, vocês querem ter uma consulta rápida. Então, criei esse hub para vocês, tá? Aqui vão ter todos os meus materiais teóricos. Então, se vocês vierem aqui, estão falando um pouco sobre mim, sobre o projeto, né, tem alguns materiais na home. Mas, se vocês vierem aqui, ó, nesse menuzinho e clicar em curso de JavaScript, tem todos os materiais desse curso, tá? Eu migrei a área do Medium para cá. Tá? Então os materiais desses agora vão estar todos aqui. Vou tirar também os links do Medium que já estavam no curso antigo e tal. Vou colocar aqui, tá? Porque eu acho que aqui fica mais fácil, né? Aqui chama Gitbook, né? Eu nem falei. O Gitbook é muito interessante porque tem algumas funcionalidades a mais. Você consegue navegar mais fácil. Enfim, eu gostei bastante desse espaço. E creio que vai ficar bem bacana para você poder aprender, tranquilo? Então todas as aulas estão aqui, ó, introdução que vocês já viram, está aqui. Entrada e saída de dados, que é a nossa aula de hoje. Variáveis e tipo de dados, operadores, enfim. Ao longo do tempo ainda vou até lançando alguns materiais a mais, mas no momento está tudo aqui, tá? Então, a nossa aula de hoje é sobre entrada e saída de dados. O material já está todo completo aqui, beleza? E também queria mostrar para vocês aqui, né, o que eu organizei a mais no nosso repositório de GitHub, né? Se vocês verem, eu coloquei um roadmap para irem sabendo, né, onde vocês estão. Então, aquele material do Obsidian, coloquei aqui também para vocês já irem acostumando onde a gente está, né, o que já viu, o que não viu. Então, vai ser muito bom para vocês acompanharem aqui o fluxo, tá? E também eu criei exercícios, tá? Então, a partir da aula de agora, a gente vai colocar a mão na massa, vamos estudar, né, bem mais na prática mesmo. Agora vai ser código, código, código. Então, não adianta você estudar, né? Você ver as aulas e tal, e não fixar, tá? Principalmente se você está começando agora nessa área. Eu vou explicar lógica, as primeiras aulas, isso tudo de lógica de programação. Então é muito interessante você aprender muito bem essa base. Então, em exercícios, eu coloquei enunciados. Vamos, por exemplo, no de hoje, que é entrada e saída de dados, tá? E descerem, ó. Aqui já tem 5 exercícios. Arthur, é pouco exercício. É pouco exercício, tá? Ao todo vai dar muito. Se vocês verem até agora, nós já temos 30 exercícios, né? É até ok a quantidade. Mas se vocês querem aprender bem, estuda muito por fora. Vocês vão ver aqui também que tem algum conteúdo para vocês poderem se desafiar. Alguns conteúdos que eu nem falei em aula, eu só falei em aula, mas nem pus o material, e para vocês poderem fixar. Então, façam esses exercícios, pesquisem mais também. Existe um site que chama LeetCode, né? Bem conhecido aí, ó. LeetCode. Tem vários exercícios de programação. Podem fixar por eles, né? Tem também a documentação do JavaScript, né? Então vamos lá, ó. JavaScript Documentation, né? Se vocês verem aqui, ó, documentação do JavaScript, a avança do Mozilla que era melhor, tá? Tem todo por escrito a teoria do JavaScript, né? É o manual de instrução, então tem que estudar muito a fundo, tá? Mas vamos lá, que essa aula também tá bem completa, já preparei bastante coisa para vocês e vai ser muito interessante, né? Beleza. Sem mais enrolações, vamos começar a aula de hoje, que é sobre entrada e saída de dados. Não sei quem lembra da última aula, se está na dúvida, volta nela. Eu expliquei qual que é o fluxo geral da programação. A gente tem entrada, processamento e saída de dados, né? Então, a gente vai ter que entrar com alguma coisa, processar esses dados, fazer um cálculo, um sistema de pagamento, fazer o pagamento, enfim. E dar algum retorno para o usuário depois, que é a saída. A maior parte desse curso, né, já adianta aí, a partir da próxima aula, vocês vão ver isso, mas grande parte desse curso é focada no processamento, né? A lógica de programação, o que o programador vai mais fazer durante o dia a dia dele, é processar os dados, tá? Mas também a gente precisa, que é crucial aí, ter uma entrada de dados, principalmente, né? O usuário ele não pode só digitar algo e não armazenar. Tem que ter uma entrada, tem que salvar em algum lugar esse dado, né? Vai ter também a saída de dados, que é o que vai exibir para o usuário, né? E é o que a gente vai ver a partir de hoje, tranquilo? Então, vamos começar aqui. Eu criei uma página aqui no meu VS Code, né? Na última aula eu até ensinei como instalar o VS Code, configurar, enfim. Eu criei essa pasta vazia aqui, chamada aulas, tá? Vou criar um arquivo index.html, né? E um arquivo JavaScript também. Como eu já falei nas últimas aulas, né? Vocês podem executar de várias formas
o JavaScript, tá? Pode ser pelo console do navegador, que é muito fácil, principalmente para esse início. Vocês podem executar pelo Node, né? Que vocês vão ter que instalar o Node, né? Você consegue rodar no back-end. Mas eu vou fazer aqui tudo agora dentro de uma página HTML, tá? Não vai ser pelo navegador, mas a gente vai ver tudo pelo console a partir desse arquivozinho aqui. Que eu acho que fica mais fácil também. Mais pra frente a gente vai fazer tudo via site, né? Que é o intuito do JavaScript ter web. Então, vamos fazer por aqui. Vou criar o HTML. Se você deixar HTML5 ou exclamação e dar um Enter, criei isso tudo para vocês, tá? Vou colocar em português. Não faz diferença pra gente agora, mas o meu padrão, tá? E vou colocar chamado aulas, beleza? Como que a gente vincula com o JavaScript? No final do body, né? Eu até expliquei na última aula do porquê colocar no body, mas enfim. No final do body a gente vai criar uma tag chamada script, tá? Dentro da tag aqui, ó, dentro do sinal, né, de maior, a gente vai colocar src ponto barra, né, ou seja, nessa pasta, pegar o arquivo script.js. Então tudo que a gente escrever aqui agora, aqui dentro, vai aparecer pra gente lá, tranquilo? Tá, Arthur, mas eu quero ver essa página, como que eu faço? Clica com o botão direito aqui, Open with Live Server. Precisam dessa extensão, tá? Que eu já ensinei como baixar também. Então, beleza. Não tem nada escrito, porque eu não coloquei, tá? Posso até colocar aqui, ó, só pra poder enxergar, né? Aulas do curso de JavaScript, beleza? Só pra vocês terem algo escrito, mas não, nem precisa, por enquanto, tá? Mas aí, se vocês vierem clicar no botão direito, Inspect, a gente vem aqui, ó, no console, tá bom? Tudo que tiver aqui no console é o que a gente fez dentro do JavaScript. Então, por exemplo, né, que até já antecipando aqui, se eu tiver um console.log, console, né, é o nome daquela aba do JavaScript, log é uma mensagem, né? Então, console.log, eu sempre gosto de colocar ponto e vírgula no final, mas no JavaScript é opcional, né? Quando você vier no seu navegador, aqui é a mensagem que você escreveu. Tudo que você fizer, você consegue ver nessa telinha, na parte de console, beleza? Então, agora vamos para a aula propriamente dita, né? A gente precisa entrar com dados, o programador vai ter que receber uma entrada do usuário para poder processar esses dados, né? Tem que ter a saída também. Então, nessa aula a gente vai focar nisso. Antes de mais nada, vamos mostrar o tipo de saída de dados, né? Então, o primeiro é esse, console.log, bem-vindo ao curso de JavaScript. A gente consegue mostrar uma mensagem no console. Essa aba aqui, né, para um usuário normal, ele nem vê, como a gente mostrou. O usuário só vai ver seu site. Isso aqui é uma aba do programador. Então, muitas vezes a gente coloca dados no console para poder debugar o código, né? Ah, viu um erro, não sei onde está o erro. Vou colocar mensagem para poder ir acompanhando aqui para ver onde está o erro. Vou colocar alguma mensagem aqui para poder, né, eu como programador ter acesso a algumas informações. Então, não é para o usuário essa mensagem, geralmente é para o programador, beleza? Mas, tranquilo, Arthur. E se eu quiser mostrar uma mensagem para o usuário? A gente pode usar um alert. Então, vou copiar essa mensagem aqui só para poder usar ela, né? Apaguei. Se escrever alert. Estão vendo? Abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula no final. E se eu colocar alguma coisa aqui, alert é como a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário, tá? Que vai aparecer uma caixa de diálogo no site. Então, se eu ver uma mensagem aqui, ó. Bem-vindo ao curso de JavaScript e voltar para o site. Aqui é a mensagem. Vamos atualizar. Agora sim, ó. Bem-vindo ao curso de JavaScript. Aparece essa mensagem para o usuário. Estão vendo? Através de uma caixa de diálogo. Então, isso é uma das formas de mostrar uma mensagem para o usuário. E é uma das formas de saída. Mais para frente vocês vão descobrir que esse tipo de comando que eu chamei chama função, tá? Uma das aulas para frente vocês vão ver que é uma função. Mas, por enquanto, né, não precisam preocupar com isso. Só pensem que quero mostrar um dado para o usuário. Um alert, por exemplo. Tá? Eu posso colocar um console se eu quiser como programador ver. Que aí toda vez que você recarregar, nesse caso aqui, né? Vai mostrar uma mensagem aqui. Porque tá no arquivo puro. Então, toda vez que a página abre, recarrega esse arquivo. Tranquilo? E também tem uma forma um pouco mais complicadinha, né? Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. É usando variáveis. Vamos supor. Eu quero colocar. Bem-vindo ao curso de JavaScript, Arthur. Eu posso colocar o dado aqui, só que eu posso colocar em forma de variável também. E consigo chamar dentro aqui. Não se preocupe com variável. Na próxima aula vocês vão aprender a fundo o que é uma variável, como que funciona direitinho, os tipos de variáveis. Por enquanto, só se atentem que variável é onde você consegue salvar um dado, beleza? Depois vocês vão entender por quanto tempo esse dado é salvo,
como que funciona. Então, vou criar uma variável. O nome dela é Arthur, quer dizer, é nome, né? Nome. E eu vou dar esse nome Arthur, tá? String, que são os textos tudo em si, em JavaScript, você pode tanto usar com aspas duplas ou aspas simples, tá? Geralmente eu até gosto de aspas simples, eu só coloquei agora em aspas duplas, né, pra mostrar pra vocês. Mas, tanto com aspas simples assim, ou com aspas duplas, funciona. Beleza? Então vamos lá. Vou chamar a variável de Arthur, ou seja, estou salvando o nome Arthur, texto, né, dentro da variável, dentro desse espaço da memória aqui, que eu nomeei ela, chama nome, tá? E como que eu posso colocar aqui agora? Eu posso chamar da seguinte forma. Eu JavaScript maisinho para poder concatenar, juntar os conteúdos, tá? No nome da variável, nome. Então vamos ver. Se eu recarregar a tela agora, que agora que tá funcionando, né? Bem-vindo ao curso de JavaScript, Arthur. Por que tá tudo junto? Porque uma concatenação, né, que é juntar uma string com uma variável, com outro dado, ela vai literalmente juntar. Então, se eu quiser dar um espaço, né? Bem-vindo ao curso de JavaScript, Arthur. Eu posso colocar ou só um espaço aqui, ou, né, para ficar melhor, vírgula, né? Espaço e o meu nome. Então, agora vai funcionar, olha aqui. Recarregar a tela. Bem-vindo ao curso de JavaScript, Arthur. Consigo também mostrar uma saída com uma variável, beleza? De forma geral, eu vou usar o console só porque toda hora eu preciso ficar recarregando para poder mostrar o dado via Alert, tá? Mas, como eu falei, console é só pra gente, programador, poder ver, tá? Então, se eu voltar, bem-vindo ao curso de JavaScript, Arthur. Então, essas são três principais formas de exibir dado na tela, tá? Com variáveis, né? Juntando conteúdo, via console ou via Alert, tá? Mas se eu quiser receber um dado do usuário, né? Eu não quero só mostrar coisas. Que sentido fazer isso, né? Eu quero pedir para o usuário digitar algo. O que eu posso fazer? Eu posso usar três formas também, principais, tá? Tem muitas outras, tá, pessoal? Mas pra frente a gente vai mexer com outro. Mas tô dando as principais aqui. Então, se eu quiser mostrar um dado para o usuário, o que eu posso fazer? Eu posso usar o prompt, tá? Prompt é uma função, né? Como eu falei, vocês vão entender mais na frente que é uma função. Mas é uma caixa de diálogo que vai aparecer para o usuário que ele vai precisar digitar alguma coisa. Tranquilo? E eu preciso dar um conteúdo para essa caixa. Porque se eu vier aqui, ó, ela tá aparecendo sem nada. Estão vendo? Só apareceu para ele digitar. Porém, se eu quiser mostrar uma mensagem, o que ele vai digitar, né? Vou colocar aqui, ó. Qual é o seu nome? Tranquilo? Vai aparecer. Vamos recarregar a tela aqui. Qual é o seu nome? Beleza? Então, se eu digitar aqui agora, Arthur, e clicar em OK, beleza. O usuário recebeu meu nome. Mas e daí que recebeu o nome? Eu quero salvar o nome. Como que eu faço isso? Vou criar uma variável. Tá já dando um spoiler aí. Mas não se preocupe por enquanto, né? Uma variável chamada username, né? O nome do usuário. O igual na programação é a mesma coisa que recebe. Ou seja, eu quero pegar o que o usuário colocou aqui e vou salvar na variável, não é? Igual recebe. Então, o que o cara digitar aqui vai estar aqui dentro. Tranquilo? Então, se a gente voltar agora, né? Vamos colocar Arthur, por enquanto tá salvando. E pra mim meio que dane-se, né? Eu tô salvando esse dado. Se eu quiser mostrar, eu posso dar um console, um alert, né? Vou colocar um console aqui, ó. Console.log. Bem-vindo ao site e o nome da pessoa que digitou, né? Então, mais username. Eu pedi pro usuário um nome, né? Que é a entrada do dado. Salvei nessa variável. E o que tá salvo aqui, eu vou mostrar na tela. Que é uma parte de saída de dado. Então, aqui a gente já consegue ver como que os conteúdos se relacionam, né? Então, vamos testar? Qual é o seu nome? Vou colocar Eduardo. Se eu clicar em OK. Bem-vindo ao site Eduardo, viu? O usuário, o dado que eu entrei, ele agora também está sendo salvo e está mostrando. Então é muito interessante, tá? Agora eu vou dar um exemplo para você, que é um pouco mais prático, né? Como você vai fazer no seu dia a dia, que é um site, você vai usar o seu HTML, seu CSS, você vai fazer um formulário aí e vai pedir para o usuário digitar alguma coisa, tá? Então como a gente pode fazer isso, né? Como eu posso receber esse dado do formulário e depois salvar numa variável, né? E exibir na tela, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui, não precisa se preocupar, tá? Isso aqui é uma parte de manipulação de DOM, que é uma outra mais complexa que vocês vão aprender bem mais na frente no curso, mas só para vocês verem como funciona, que tem como vocês fazerem isso, tá? Então, vamos lá. Aqui é o input, tá? Um tipo texto, né? Ou seja, eu estou inserindo
um nome, né, no caso, um ID. Lembra que o ID ele é muito usado no CSS? Ele também pode ser usado no JavaScript, tá? Então, vou colocar aqui, ó, name input, tá? Ou seja, vou recuperar esse dado no JavaScript. E vou colocar um placeholder aqui, né, para o usuário ver, que vai ser digite seu nome. Lembrando que não é um curso de CSS nem HTML, eu só tô fazendo isso aqui basicamente só para poder mostrar como funciona junto com o JavaScript, tá? E vou colocar um botão, ou seja, quando eu clicar nesse botão vai fazer alguma coisa, tá? Então, ID, vou colocar como send btn, tranquilo? Que vai ser um dado aqui, enviar, tranquilo? Então, se a gente atualizar a tela aqui, ó. Ah tá, porque o JavaScript ele ainda tá escrito aqui, ó. Ele não vai parar de encher o saco se não apagar, beleza? Então, se a gente vai ter um input e um botãozinho, tranquilo? Como a gente pode mudar isso no JavaScript? Vamos criar uma variável que vai salvar aquele campo de input no JavaScript. Falar, olha, dentro dessa variável eu tenho um input. Quando eu clicar no botão, eu quero pegar o dado do input, tá? Então, como a gente pode fazer? Uma variável chamada input, que vai receber, né, o dado. Então, document.getElementById. Lembrando, fazendo isso aqui rápido, porque mais pra frente vai ter uma aula bem específica disso, que chama manipulação de DOM, tá? Qual que é o ID aqui? Esse aqui. Então, eu coloco o ID aqui. Viu como eu falei que tem como você usar ele por dentro aí do JavaScript? Vou criar uma outra variável chamada button, tá? Que vai receber o botão, então document.getElementById, tá? Mesma coisa. E a gente vai pegar o botão. Então, qual que é o nome dele? SendButton, né? SendBtn. Tranquilo, salvei os dados. E como eu posso fazer alguma coisa quando eu clicar no botão? Button ponto add event list, né? Vou fazer um evento aqui. Quando eu clicar no botão vai fazer alguma coisa. Clique, né? Quando eu clicar no botão, o que a gente vai fazer? Vamos executar o seguinte código, tá? Lembrando, não se preocupe com isso aqui porque vocês vão ver depois, tá? Mas vamos lá. Se cliquei no botão, o que eu vou fazer? Vou pegar o nome do usuário. Então, let name, é uma variável name, recebe o que? O valor do input. Então, input.value. E vou colocar um alert na tela. Alert. Olá, vírgula, o nome da pessoa. Então, olá mais name, tá? Então, recebi do usuário, né, uma entrada que foi via HTML e vou mostrar para o usuário. Então, se eu aqui, seu nome, Eduarda, enviar. Olá, Eduardo. Viu? Outra forma muito interessante de você receber os dados. Por fim, tem uma última forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou até apagar essa tela aqui, né, para ficar mais fácil. Que é uma variante do alert, tá? Lembra que o alert você insere um dado e você consegue pedir para o usuário digitar alguma coisa a partir de uma pergunta? Agora, a gente vai dar o confirm, tá? O confirm ele vai salvar só se é verdadeiro ou falso. O usuário tem ok, verdade. Clicou em cancelar, falso. Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo chamado isStudent, né? Vamos ver que a gente quer saber se a pessoa é um estudante ou não. A gente chama o confirm, então confirm, ó, é igual o alert, tá? A forma de chamar. Vou colocar você é estudante, que vai aparecer para o usuário o quê? Apenas cancelar ou ok, tá vendo? Não tem um campo de digitar. É só um ok ou um cancelar. E quando clicar, a gente quer fazer alguma coisa, né? Então, vamos só botar no console. Console.log. O usuário é estudante, mais a variável isStudent, beleza? Se a gente voltar, olha, vamos recarregar a página, tá? Você é estudante? Sim, ok. O usuário é estudante? True, verdade. Tá? True é verdade em inglês, né? Recarreguei. Você é usuário? Cancelar. Falso, não sou estudante. Então, essas são as três principais formas de você inserir dado, tá? Então, é muito interessante essa aula. Tem exercício já para vocês testarem. Vou deixar o link aqui na descrição, né? Mas saibam que já tá no meu GitHub. Tentem praticar aí, porque eu acho que é muito importante vocês entenderem bem esse conceito, né? Que é crucial aí, você pode achar que é algo muito bobo, mas vocês precisam ter isso na ponta da língua aí para poder continuar no curso, beleza?